No Dia das Mães, fracasso exposto. A surpreendente fortuna que transformou tudo em minha vida. Era um dia de sol brilhante em São Paulo, com as ruas pulsando em uma dança alegre de flores e sorrisos. Mas para Ana, aquele Dia das Mães não tinha a cor vibrante que deveria. A notícia da demissão chegou como um estrondo, um balde de água fria que apagou o brilho do dia. As flores que ela havia escolhido para Maria, sua mãe, pareciam murchar em suas mãos. Você não pode ser demitida no Dia das Mães, pensou, enquanto sua respiração acelerava. O olhar desapontado de Maria ecoava em sua mente, um som ensurdecedor de expectativas não correspondidas. Carlos, seu amigo de infância, tentou consolar Ana, mas suas palavras pareciam ecoar num abismo de insegurança. Cada frase que ele proferia era um lembrete do peso que sentia, da frustração de querer fazer sua mãe sorrir. Você é forte, Ana, vai dar a volta por cima, dizia ele. Mas para Ana, aquilo parecia uma piada cruel. Como poderia voltar a ser quem era? O desejo de não decepcioná-la era uma sombra, um fardo que parecia impossível de carregar. Nas ruas movimentadas, Ana cruzou com seu Benício, um vizinho que sempre acreditou em suas habilidades. Ele a encorajou a olhar para suas raízes, a resgatar o bordado que aprendeu com a avó. Sabe, Ana, a vida é feita de voltas. O que importa é a dignidade do nosso trabalho, disse ele, com um brilho nos olhos que fez seu coração balançar. A ideia de empreender floresceu em sua mente, como uma semente ganhando vida depois de uma tempestade tristemente escura. Mas a decisão não veio sem desafios. As risadas e piadas maldosas de amigos e familiares ecoavam ao seu redor, dando a impressão de que se tornara uma sombra da mulher que todos conheciam. Bordar? Isso é coisa de gente sem futuro, ouviu. Momentos de dúvida surgiram. A cada ponto que criava, suas mãos tremiam e a insegurança se intensificava. Mas, mesmo nas tardes mais sombrias, a conexão com sua mãe a mantinha firme. Maria, com seu amor incondicional, enxergava a beleza no esforço, mesmo quando os dias se tornavam pesados. A verdadeira riqueza é o amor, minha filha, dizia, enquanto os olhos de Ana se enchiam de lágrimas naqueles dias difíceis. Então, a reviravolta aconteceu. Uma influencer famosa descobriu seus bordados em uma feirinha local. Olha isso, gente, é arte! A voz dela soou como um sino de esperança em um coração cansado. A ascensão meteórica de Ana era o que ela sempre sonhou, mas conforme o sucesso crescia, também cresciam os medos. O que realmente significava aquela fortuna recém-descoberta? Dinheiro? Fama? Ou a realização de um sonho que sempre pareceu distante? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações. Notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O Dia das Mães, que deveria ser um momento de alegria, revelou-se um mar de complexidade. Quando Ana se preparava para apresentar o presente especial a Maria, um bordado que narra a história delas, sentiu seu coração apertar. Seria aquele gesto o suficiente para expressar tudo o que precisavam dizer uma à outra? O ciclo da vida, repleto de incertezas, as levava a um dilema profundo. Enquanto Maria abria a caixa, Ana parou por um instante e percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. O momento em que Maria desdobrou o bordado foi como se o tempo tivesse parado. As cores tomaram vida, formando cada ponto que Ana cuidadosamente havia bordado. As lágrimas brotavam nos olhos de Maria ao ver a representação da história delas, risos, dificuldades e a força que existia entre mãe e filha. Ana não sabia o que esperar da repercussão daquele presente, mas o silêncio pesado na sala falava mais que 1000 palavras. "É lindo, minha filha!" Maria exclamou, a voz embargada pela emoção. Ana sorriu, mas no fundo sua insegurança a assombrava. E se isso não for o suficiente, pensou. A ideia de que poderia deixar sua mãe decepcionada a paralisava.
Mas, ao ver o brilho no olhar de Maria, ela começou a compreender. Era muito mais do que um simples presente. Era uma nova fase, uma nova vida. Assim que o último ponto foi mostrado, Ana desencadeou um turbilhão de sentimentos, uma mistura de alívio e alegria. O bordado era uma representação do amor que as unia, e aquele amor superava qualquer expectativa. No entanto, outro fardo logo se instalou em seu peito. E quanto ao meu futuro? E a fama que está chegando? Ansiedade escorregava sobre seus ombros, enquanto sua mente girava em torno das novas oportunidades que surgiam. Nos dias que se seguiram ao Dia das Mães, as notificações de sua loja online não paravam de chegar. A influencer que a havia divulgado estava compartilhando seu trabalho constantemente. Os pedidos acumulavam-se e a pressão para manter a qualidade e a originalidade aumentava. E se eu não conseguir? E se as pessoas se decepcionarem? Esses medos tornaram-se um eco constante em sua mente. Carlos notou a mudança em Ana. Ele sempre foi seu maior apoiador e, quando a viu pressionada, decidiu levá-la para um café no centro da cidade. Ana, você está deixada levar pelas expectativas dos outros. O que você ama é o que importa. O resto vem como consequência, disse ele com sinceridade. Era isso que ela precisava ouvir. A conexão com seu propósito estava se perdendo devido à voracidade do sucesso que se apresentava. Assim que chegaram ao café, Ana pediu um café gelado e Carlos um expresso. O aroma do café pairava no ar e Ana pôde sentir um leve alívio. Nesse momento, uma mulher se aproximou da mesa delas. Era uma famosa artista plástica que seguia seu trabalho nas redes sociais. Ana, amei seus bordados. Você gostaria de expor suas obras em uma galeria? Estou organizando a próxima coletiva. Ana ficou sem palavras. O choque da proposta a deixou atônita. As palavras da mulher ecoavam em sua mente enquanto o mundo ao seu redor desaparecia. Isso é o que eu quero? Estou pronta para dar esse passo? O café, antes reconfortante, agora parecia tomado por uma tensão palpável. Enquanto as duas conversavam, Ana começou a perceber que aquela era uma escolha crucial, uma oportunidade que poderia moldar sua vida e, ao mesmo tempo, gerar mais insegurança. No fundo, o que ela realmente desejava era o reconhecimento, mas isso viria com um preço. Querendo fugir desse momento, Ana olhou pela janela, onde via flores dançando ao vento, lembrando-se da simplicidade da vida. O que realmente importava? Estava pronta para abraçar essa nova fase ou iria desistir e voltar ao campo seguro de sua rotina? A dúvida a acompanhou enquanto a conversa com a artista continuava. O sentimento de que o melhor ou o pior estava prestes a acontecer era palpável. E ali, diante da possibilidade de um novo universo se abrir, Ana sentiu que sua jornada estava apenas começando. Ana ainda estava aturdida quando a artista terminou de falar. As possibilidades e expectativas dançavam em sua mente como as flores que ela avistara pela janela. A proposta de expor em uma galeria era o que ela sempre sonhou, mas ao mesmo tempo, aquele sonho também trazia um medo paralisante. E se as pessoas não gostassem? O que aconteceria se ela falhasse em totalmente representar sua arte? Carlos a observava com atenção, percebendo a batalha interna que se desenrolava na expressão de Ana. Você está bem, Ana? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Você parece distante. Estou pensando demais, ela respondeu, tentando recobrar a compostura. É uma grande oportunidade, mas e se eu não estiver pronta? E se eu estragar tudo? A artista, percebendo a hesitação da jovem, sorriu com um olhar compreensivo. Olha, cada artista passa por esses momentos de dúvida. Você tem algo único, algo que é só seu. Se você não tentar, nunca saberá o que pode alcançar. As palavras dela ressoavam profundamente na mente de Ana. Mas a insegurança tinha raízes que pareciam profundas demais para serem arrancadas assim, tão rapidamente. Ela respirou fundo e olhou para Carlos, que apenas a observava, e sussurrou. Eu quero isso, eu quero muito. Mas e se eu não me encaixar? Carlos pegou a mão dela e a apertou levemente. Isso devia ser a última preocupação, Ana. Você não está sozinha. Você tem a mim, sua mãe e um mundo inteiro disposto a te apoiar. O que importa é que a sua essência esteja lá, no bordado. O resto é apenas barulho. Ana sorriu, deixando que a palavra mundo a aquecesse. Foi então que uma ideia surgiu.
tão clara como o céu azul que poderia ser visto através da janela. E se ela usasse essa exposição para contar a história de sua vida? Os bordados não eram apenas arte, eram fragmentos de sua alma, suas lutas e vitórias e a conexão mágica que dividia com sua mãe. Se isso não fosse suficiente, talvez o processo de criar algo novo pudesse ajudar a superar seus medos, transformando-se em uma nova etapa em sua jornada. Eu posso fazer algo a mais, algo que suscite emoções, Ana falou, agora com uma chama nos olhos. Posso contar nossa história, sugando a força que compartilhamos, um bordado que represente cada lágrima e risada. A artista acenou com a cabeça em aprovação e Carlos sorriu de forma encorajadora. Isso pode ser exatamente o que você precisa para libertar essa pressão. O que você precisa fazer agora é colocar suas ideias no papel. A adrenalina percorreu o corpo de Ana. Ela sentia a inspiração pulsar em suas veias. O Dia das Mães agora ganhava um novo significado, iluminando a senda que estava prestes a trilhar. Mas ao mesmo tempo que a coragem crescia, ela não podia ignorar que o caminho à frente estava repleta de desafios. A primeira coisa a fazer seria contar a sua ideia para a mãe, não apenas porque seria importante, mas porque Maria tinha sido a razão de sua arte. Aquela notícia alinhava seu coração e seus medos, mas também trazia uma preocupação nova. E se ela não entender? E se não for a reação que eu espero? Um breve momento de hesitação envolveu Ana, enquanto mapeava o próximo passo em sua mente. Era a hora de dar o primeiro passo rumo à transformação, mas o medo do desconhecido ainda ecoava em seu interior. Seria este o momento decisivo que mudaria a vida dela? Ana engoliu em seco, já imaginando o que viria a seguir. Ao mesmo tempo em que seus pensamentos dançavam entre a ansiedade e a esperança, uma certeza se formava. O bordado que ela iria criar era apenas o começo de uma jornada ainda a ser desvendada. E passado, presente e futuro estavam prestes a se entrelaçar em algo muito maior. A garra dentro dela ardia, mas o que realmente importava era se estava pronta para enfrentar também as surpresas que a vida reservava. Ana caminhou lentamente pelas ruas arborizadas do bairro, o aroma doce das flores invadindo seus sentidos. Cada passo parecia ressoar com a expectativa, mas a inquietação a acompanhava como uma sombra. O Dia das Mães estava se aproximando e ela precisava encontrar a coragem para abrir seu coração. Sua mente girava em torno da nova ideia que fervilhava em seu peito, um bordado que contaria sua história e a de sua mãe. Seria o presente perfeito, mas e se a repercussão não fosse como ela esperava? O sol começava a se pôr, lançando um tom dourado nas casas e nas árvores. Ana parou em frente, ao pequeno café onde costumava ir com Maria. Era um lugar repleto de lembranças, as risadas, as conversas profundas, os conselhos sobre vida e amor. Fechou os olhos por um momento, buscando força nas memórias. A verdade era que Maria sempre a apoiara, mas ela não queria que a mãe sentisse que sua vida girava em torno de suas inseguranças. Vamos lá, Ana, é hora de ser corajosa, sussurrou para si mesma, balançando a cabeça como se estivesse tentando afastar as dúvidas. Ela se sentia como uma mulher prestes a entrar em um novo capítulo, mas a incerteza a mercegava como um vulto invisível. Quando chegou em casa, encontrou Maria sentada à mesa, os cabelos grisalhos iluminados pela luz suave do entardecer. O coração de Ana disparou. A mesa estava coberta por um pano branco e no centro, uma caixa de costura aberta revelava linhas e agulhas. Era o chamado que ela precisava. Ana respirou fundo e decidiu que era a hora. Oi, mãe, posso falar com você um momento? Sua voz ecoou na pequena cozinha de forma hesitante, mas firme. Claro, meu amor, o que aconteceu? Maria sorriu, seus olhos brilhando com curiosidade. Ana sentou-se, visualizando o que viria a seguir. Eu estou pensando em fazer algo especial para o Dia das Mães, algo que fala sobre nós. Os olhos de Maria se suavizaram. Eu adoraria ouvir isso. O que você tem em mente? Ana começou. Palavras fluíram de seu coração, enquanto contava sobre a ideia do bordado. Menções de risos, lágrimas, momentos de superação. Ela queria que aquele bordado fosse como um abraço entre elas, um lembrete das batalhas que enfrentaram juntas.
À medida que falava, Ana viu a expressão de Maria mudar. Primeiro, um sorriso leve, depois, uma sombra, como se lembranças tristes se infiltrassem em sua alegria. Ana, isso é lindo, mas você tem certeza de que quer expor isso a outras pessoas? O peito de Ana apertou. A pergunta de sua mãe trouxe à tona um dos maiores medos, a vulnerabilidade. Mãe, não é só sobre mostrar a arte, é sobre mostrar quem somos. Eu preciso desses bordados para enfrentar o mundo. E sei que você sempre me apoiou, então... Maria a interrompeu, seu olhar profundo e sério. Eu sempre estarei ao seu lado, mas você precisa entender que abrir o coração pode doer. Às vezes é difícil lidar com a realidade dos outros. A resposta a feriu. Ana engoliu em seco, lembrando-se de todas as vezes que a crítica veio de pessoas impotentes. Eu sei, mãe, mas também sei que é hora de deixar a minha voz ser ouvida. O silêncio ficou pesado entre elas, como se o ar estivesse mais denso. Ana aguardava, temendo a resposta que poderia vir. Seria a desaprovação? O medo de que sua expressão artística pudesse não ser compreendida a envolvia como um manto pesado. Maria finalmente quebrou o silêncio com um sorriso suave, mas havia uma tristeza em seus olhos que não passou despercebida. Meu amor, só quero que você esteja feliz. Se isso é o que você deseja, então estou com você. O coração de Ana explodiu em um misto de alegria e ansiedade. Aquela aceitação era o combustível que precisava para agir, mas ainda havia aquela dúvida na mente. E se o mundo não entendesse a beleza que ela via? A noite já havia caído quando Ana começou a trabalhar no seu bordado. Cada ponto era uma liberação, mas a cada traço a incerteza a acompanhava. O que viria a seguir? As mensagens que ela deixaria nas linhas e nos nós seriam suficientes para transmitir sua verdade? Faltava uma semana para a exposição e Ana ainda não sabia se tinha força suficiente para expor seu coração ao mundo. Com a sensação de um futuro incerto à sua frente, a única coisa que ela podia fazer era continuar, linha por linha, buscando nesta jornada o sentido que tanto desejava. Mas quando ela descobrisse um dos segredos guardados por sua mãe, tudo mudaria. Ana se sentia como se estivessem sendo puxada por um fio invisível, levando-a mais fundo no processo criativo. A cada ponto que bordava, a tensão em seu peito diminuía um pouco, mas a insegurança ainda sussurrava em seus ouvidos. A semana passou rapidamente, marcada por um turbilhão de emoções. Enquanto suas mãos trabalhavam com as linhas de bordado, sua mente frequentemente vagava para o dia em que revelaria seu projeto, a exposição em si. O Dia das Mães se aproximava e a cidade estava cheia de flores, risos e esperanças renovadas. Ana observava as lojas decoradas, os filhos escolhendo presentes, os gestos de amor e carinho. Uma parte dela queria se perder naquela alegria, mas havia outra, bem mais sombria, medindo sua coragem. Na manhã da exposição, seu estômago estava em um nó. Colocou o bordado em uma moldura, certificando-se de que cada detalhe estava perfeito. Era uma narradora de histórias e aquele bordado era sua voz. Ao olhar para ele, lembrou-se do que havia pedido à sua mãe, um eterno abraço através de cada ponto trabalhado. Mas a ansiedade era forte, ofuscando até mesmo as memórias felizes. Chegou ao local da exposição, um pequeno espaço cultural no centro da cidade, decorado com exposições de artistas locais. A energia no ar estava quase elétrica, misturando entusiasmo e apreensão. Ana respirou fundo, tentando se conectar com sua intenção original, compartilhar sua arte, suas vivências, a relação profunda que tinha com a sua mãe. Entre as obras expostas, ela viu um bordado de uma amiga que retratava um retrato de sua avó, e a forma como sua amiga olhava para ele era cheia de orgulho. Ana se perguntava se conseguiria transmitir a mesma intensidade. O coração acelerou ao perceber o quanto ela ainda tinha que aprender sobre confiança e como a vulnerabilidade poderia se tornar sua aliada. Ana, estamos aqui por você. A voz de Maria a trouxe de volta à realidade. Ana sorriu ao olhar para a mãe, que estava ali, apoiando-a com a mesma ternura de sempre. Maria, com os olhos brilhantes, parecia mais animada do que ansiosa. A sua presença aquecia o coração de Ana, dando-lhe forças para continuar. Mas um golpe inesperado a aguardava.
Durante a exposição, uma mulher se aproximou, seus olhos fixos nos bordados. Ana sorriu, esperando que houvesse apreciação naquelas expressões, mas o que ouviu acabou com suas esperanças. Isso é interessante, mas por que você decidiu expor coisas tão pessoais? As pessoas não costumam apreciar essa intimidade. Aquelas palavras atingiram Ana como uma lâmina afiada, cortando sua coragem na raiz. Novamente, a sombra do medo a envolveu, quase fazendo-a recuar. Ela se perguntava se realmente era um erro abrir seu coração para o mundo, se as pessoas realmente queriam ver a verdade dela ou apenas uma versão romântica do que a maternidade deveria ser. Mas antes que pudesse se perder em seus pensamentos, uma voz ecoou. É a arte que merece ser compartilhada. Cada ponto conta uma história única. Era um homem idoso que estava observando o bordado dela, seu olhar cheio de empatia. Ele continuou: não tenha medo de ser vulnerável. Às vezes, são aquelas histórias que mais tocam o coração. Aquelas palavras penetraram dentro de Ana. Cada história contada, cada dor e alegria eram essenciais. Mesmo que algumas pessoas não entendessem ou apreciassem, havia uma verdade na vulnerabilidade que precisava ser ouvida. Retomando a confiança, ela olhou para o seu bordado e, em vez de sentir vergonha, deixou que a força de sua experiência falasse mais alto. Mas, enquanto Ana conversava com o homem, uma sombra na entrada do espaço cultural chamou sua atenção. Sua mãe também havia se aproximado, seu cabelo grisalho agora refletindo a luz. Mas o que a preocupava era o olhar no rosto de Maria, misto de preocupação e decisão. "O que aconteceu, mãe? Você está bem?" A voz de Ana tremia, e com isso ela percebeu que o que seu coração temia estava prestes a ser desvelado. "Tem algo que você precisa saber antes da exposição terminar." O que será que sua mãe escondia? O que poderia mudar tudo de repente? Ana sentiu o coração disparar, enquanto a expressão de sua mãe denunciava uma tempestade de emoções contidas. Nesse instante, tudo ao seu redor parecia se desfocar, como se o som da música suave e as vozes animadas se transformassem em um mero eco distante. A expectativa pesava no ar e o calor que antes a envolvia agora era um frio cortante. "Mãe, o que está acontecendo?" insistiu, a urgência em sua voz se misturando à inquietação em seu olhar. O homem idoso que acabara de consolá-la observava à distância, como se sentisse que uma revelação importante estava prestes a ocorrer. Maria hesitou, engolindo em seco, visivelmente lutando com as palavras. Eu não queria que você soubesse assim, num dia tão especial. Mas a verdade é que..." Ela respirou fundo, a luta interna evidente. "Eu nunca te contei, Ana, sobre o que passou quando você nasceu. Os problemas que tive e o que eu realmente senti. Você sempre foi tão importante para mim, e eu não queria que você carregasse esse peso." Ana sentiu as paredes do mundo em volta dela se estreitarem, como se estivesse prestes a ser esmagada pela verdade. "O que você quer dizer? O que aconteceu, mãe?" Maria fechou os olhos por um instante, como se estivesse procurando coragem nas memórias. "Fui diagnosticada com uma condição séria logo após seu nascimento. Eu achava que não conseguiria cuidar de você. Achava que não merecia ser sua mãe. E foi por isso que me afastei muitas vezes, me distanciei emocionalmente. Na verdade, sempre vivi com medo de que a minha fragilidade te prejudicasse." Ana sentiu um choque em seu peito, como se a revelação fosse um puxão no coração. Lembranças de uma infância cheia de fragilidades vieram à tona, momentos em que sua mãe parecia distante ou incapaz de se conectar. Era como se tudo fizesse sentido agora, mas a dor de saber que a mãe havia lutado sozinha era quase insuportável. "Oh, mãe", Ana disse, a voz falhando. "Por que você nunca me contou? Eu sempre achei que você era tão forte." "Porque eu realmente tentei ser", Maria respondeu, as lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. "Nem sempre é fácil, Ana, e eu queria que você visse a vida de uma forma bela e colorida, sem carregar o peso das minhas batalhas." Ana precisava de um momento para processar tudo. Era como se um novo padrão se formasse em sua mente, mudando tudo o que conhecia sobre sua relação com a mãe. "Mas o que isso significa para nós agora?" perguntou, o coração pulsando com a expectativa de um futuro incerto. Com um sorriso triste, Maria respondeu:
Significa que você não precisa ser perfeita, que podemos nos apoiar mutuamente em nossas vulnerabilidades. A arte que você criou é valiosa porque é verdadeira. Eu quero que você saiba, Ana, que está tudo bem se você não tiver todas as respostas agora. As palavras de Maria ressoaram dentro dela. Ana sentiu que havia uma nova camada de conexão entre as duas, uma autenticidade que antes não existia. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Como ela poderia transformar essa verdade em arte? Será que conseguiria expressar toda a complexidade dessa relação em seu bordado? Eu preciso pensar sobre tudo isso, disse Ana, com a mente fervilhando. Então, percebeu que não era apenas sua arte que era um reflexo delas, mas uma oportunidade de criar algo absolutamente real. Só que, mãe, o que você diria se eu quisesse mostrar isso para o mundo? Maria lançou um olhar de encorajamento, como se visse a coragem irradiando da filha. Acredite em você mesma, Ana. Tente. O mundo precisa ver sua verdade. O sorriso de Ana começou a brotar novamente, mas logo deu lugar a uma inquietação. O que aconteceria se a verdade fosse exposta? A vulnerabilidade poderia curar ou ferir ainda mais? No fundo, ela sabia que havia algo especial prestes a acontecer, e isso a empurrava para um novo caminho. Ao olhar para o público que agora se movia novamente ao redor dela, Ana se perguntou: e se revelar suas fragilidades significasse encontrar força? O que poderia acontecer se ela se despisse das camadas de medo? Com o coração aberto e a mente em ebulição, ela se preparou para fazer algo radical, algo que mudaria não só a sua vida, mas talvez a vida da sua mãe e de tantas outras mulheres que viviam em suas sombras. E enquanto olhava para o seu bordado, a determinação se acendeu dentro dela. O que vem a seguir? Sussurrou para si mesma. Um novo horizonte se abrindo à sua frente. Ana respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. A ideia de expor a verdade a deixava nervosa, mas também animada. Nunca antes havia pensado em sua arte como uma forma de libertação, uma maneira de se conectar com outras pessoas. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. A verdade é valiosa porque é verdadeira. Ela olhou para o bordado que tinha começado. As linhas coloridas agora pareciam ter vida própria. Cada ponto era como um pequeno grito de liberdade. Ana visualizou aquilo não apenas como uma peça decorativa, mas como uma confissão visível de suas lutas, de suas fraquezas, um retrato de sua história e da história de sua mãe. Acho que estou pronta, murmurou para si mesma, sentindo a tensão se esvair um pouco. O calor do momento sofregamente contrastava com o frio que sentira até então. Era uma sensação estranha, quase mágica. Ela se imaginou revelando seu trabalho em uma exposição, onde cada visitante pudesse olhar e ver não apenas um bordado, mas a vida entrelaçada em cada fio. Vamos, Ana, você consegue, disse baixinho, como se estivesse se encorajando a dar o primeiro passo. Mas logo surgiu uma nova dúvida. E se ninguém entendesse? O que aconteceria se a verdade que ela estava prestes a compartilhar fosse escandalosa demais, insuportável aos olhos dos outros? Não era isso que parecia certo. A vulnerabilidade que ela estava prestes a mostrar, mesmo que as críticas viessem, poderia ser o que a libertasse, não só a ela, mas a outras mulheres que enfrentavam suas próprias batalhas. Com essa determinação em mente, Ana percebeu que precisava se preparar. Era hora de documentar a conversa que teve com sua mãe, criar uma narrativa que se unisse ao bordado, unindo a arte à história. Ela pegou um caderno e começou a anotar as palavras que trocou com Maria. Cada frase se transformava em uma promessa. Os minutos passaram como horas, enquanto as ideias fluíam. Ana decidiu que não pararia apenas no bordado. Seu projeto incluiria pequenas histórias, trechos de diálogos, versos que refletissem os sentimentos que a envolviam. O que antes parecia um simples artesanato, agora desabrochava em algo complexo e belo, uma oportunidade de diálogo sobre vulnerabilidade e força. No entanto, a angústia voltou. Como contará a sua mãe sobre esse novo universo que estava criando? A conversa anterior ainda ecoava em sua mente, e Ana se lembrou do olhar iluminado da mãe ao falar sobre suas batalhas.
Ela queria que Maria soubesse que isso seria, de alguma forma, um tributo a tudo que ambas enfrentaram. Quando a noite caiu, Ana ainda estava acordada e em constante movimento. O caderno já estava repleto de anotações. O bordado, com seu colorido vibrante, aparentemente tinha ganhado vida. Mas, à medida que a madrugada avançava, a ansiedade começou a se instalar novamente. O medo de se expor completamente para o mundo a fez hesitar. Foi então que uma estrela bem brilhante cruzou o céu lá fora, e Ana lembrou-se de algo que sua avó sempre dizia: "As estrelas são as histórias de quem foi antes de nós." Aquela frase a inspirou. Ela não estava sozinha. Se revelasse sua verdade, talvez outras mulheres se sentissem encorajadas a fazer o mesmo, a encontrar suas próprias vozes entre as estrelas. Decidida, ela olhou para o bordado e sussurrou: "Você será o símbolo de nossa luta, de nossa verdade." Com esse pensamento, ela se perguntava, agora sentindo o coração acelerar novamente, como sua mãe reagiria quando ela finalmente revelasse sua criação, a expressão materializada de tudo que viveram. A resposta estava prestes a surgir, e Ana ficou em suspenso com a expectativa. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e o frio no estômago que ela sentia era um sinal de que estava se dirigindo a um lugar que nunca imaginou. Ana acordou com a luz da manhã entrando pela janela. O dia que esperava que chegasse tinha finalmente chegado, o Dia das Mães. O som da cidade do lado de fora parecia distante, quase como um eco da ansiedade que pulsava dentro dela. Ela sentou na cama, envolvendo os braços ao redor dos joelhos, lembrando-se da decisão que tomou na noite anterior. O bordado estava quase finalizado, e com ele, tudo o que pretendia expor não era apenas arte, mas uma parte dela. Em meio ao nervosismo, os momentos que passou com sua mãe a inundaram de relembranças. Maria sempre foi força e suavidade. Quantas vezes a viu trabalhar, infundindo amor em cada ponto de sua costura, transformando tecidos em histórias? Hoje é o dia em que nossa história pode ser contada, pensou Ana, sentindo a emoção assumir o controle. Após um breve café da manhã, ela decidiu que o primeiro passo seria conversar com a mãe antes de qualquer coisa. Era hora de reunir coragem, colocar em palavras tudo o que a arte significava para ela. Quando Maria entrou na sala, a luz do sol a envolvia de um jeito que fazia Ana sentir que poderia desabar ali mesmo. O coração dela disparou. "Mãe, eu preciso te mostrar algo." As palavras saíram entrecortadas. Maria, com um sorriso, olhou para a filha, percebendo a gravidade no tom da sua voz. Ana levou a mãe até seu ateliê improvisado no fundo da casa. O espaço ainda estava impregnado com o cheiro da tinta e dos fios de bordado. "O que você preparou?" Maria perguntou, curiosa. Ana respirou fundo e puxou o pano coberto, revelando o bordado. Uma colagem vibrante de cores e formas, um diálogo entre os dois mundos. Era como se cada linha tivesse sua própria voz, contando uma história que precisava ser ouvida. Logo abaixo, pequenos trechos das conversas que teve com a mãe se entrelaçavam no tecido, formando um mosaico de sentimentos. Maria olhou, seu sorriso vacilou e os olhos se encheram de lágrimas. "Ana, é lindo!" A emoção da mãe era palpável, mas Ana também notou um brilho de preocupação. "Mas o que é isso realmente?" Ana hesitou. Era a pergunta que temia. Como explicar que estava prestes a expor não apenas sua arte, mas também sua alma? "É mais do que um bordado, mãe. É a nossa história, nossas lutas e vitórias. Quero mostrar às outras mulheres que os fios da verdade podem ser entrelaçados em beleza, mesmo quando são desconexos." Maria se aproximou, suas mãos trêmulas acariciaram a obra. Com a voz embargada, respondeu: "Você sabe que algumas verdades podem ferir, não é? O que você está prestes a fazer pode trazer dor, mas também cura." Ana sentiu um nó na garganta, mas um calor começou a aquecer seu coração. "Eu sei, mãe, mas a dor que vem com a verdade se transforma em força. E talvez, se estiver disposta, você possa participar dessa exposição comigo." O olhar de Maria se iluminou, mas logo ganhou um contorno de preocupação. "Você não está sozinha nessa, Ana. Eu estarei sempre ao seu lado, mas devemos estar preparadas para tudo o que virá." Nesse momento, Ana soube que acabara de dar um passo importante. Juntas, elas se tornariam transformadoras.
Mas uma nova preocupação brotou em sua mente. Como o mundo, cheio de suas críticas e julgamentos, receberia essa verdade crua? E se a reação das pessoas fosse mais dolorosa do que o esperado? Isso seria um fracasso? Ana olhou para o bordado, sentindo a tensão crescer dentro dela. Ela estava prestes a compartilhar seu coração, e a insegurança começou a tomar conta novamente. O dia prometia ser intenso, e a revelação que estava prestes a acontecer poderia ser a chave para sua liberdade, mas também para novos desafios. Como será que as outras mulheres reagiriam quando vissem aquele universo particular exposto na forma de arte? A resposta estava a poucos passos e, com o coração palpitante, Ana se preparou para encarar o inevitável. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro da tinta ainda fresco no ateliê. Ela e Maria trocaram um olhar cúmplice, um misto de intimidade e ansiedade. O bordado era como um lampejo de suas vidas entrelaçadas, um reflexo de desafios enfrentados. Cada cor, um sentimento, cada ponto, uma memória. A nervosidade apertava seu peito. Qualquer erro poderia desmoronar tudo com um simples olhar, um simples comentário. O Dia das Mães prometia ser especial, mas também poderia se transformar em um teste, um caminho cheio de obstáculos inesperados. Queria que a arte tocasse outras mulheres, que fizesse com que elas se sentissem compreendidas. Mas e se falhasse? E se a mensagem que tanto queria passar se perdesse entre risos ou críticas? Sem mais delongas, Ana decidiu que era hora de agir. As horas seguintes passavam rapidamente, entre preparativos e arranjos. O local da exposição era uma pequena galeria local. O ambiente simples era acolhedor, mas Ana notava cada detalhe. As paredes brancas que pareciam querer gritar suas verdades. O chão de madeira que rangia sob seus pés, revelando cada passo hesitante que dava. Quando chegaram ao espaço, o coração de Ana disparou. O lugar já estava começando a se encher de pessoas, algumas conhecidas, outras desconhecidas, mas todas ali com seus olhares curiosos. Uma onda de emoções a invadiu, euforia misturada com medo. Era agora ou nunca. "Estou tão orgulhosa de você", disse Maria, segurando a mão da filha. Ana sentiu um calor se espalhar pelo corpo, um alívio no meio da tempestade de sentimentos. "Vamos juntas, mãe", respondeu com um sorriso frágil. Essa conexão seria sua fortaleza. Enquanto se preparavam para o início da exposição, Ana viu um grupo de mulheres se aproximar, conversando sobre suas próprias histórias, algumas repletas de dor, outras de conquista. Ela pôde ouvir fragmentos de suas vidas, e isso a preencheu de esperança. Estavam ali, unidas por experiências similares, e Ana percebeu que a parte mais difícil estava ali, em compartilhar um pedaço de si mesma com um coletivo. Com um gesto firme, ela puxou o tecido que cobria o bordado, e o homem à sua frente prendeu a respiração. Aquela colagem vibrante jorrou a luz, e cada olho que se virou para a obra parecia absorver não apenas sua beleza, mas seu significado profundo. Os murmúrios começaram a surgir. Algumas mulheres pareciam emocionadas, outras admiradas, mas nenhuma revolta inesperada ainda havia acontecido. Ana logo sentiu a pressão aumentando. O que viria a seguir? Quais palavras sairiam das bocas das pessoas que a cercavam? Então, uma mulher de cabelos grisalhos se aproximou e, com lágrimas nos olhos, murmurou: "Sinto que estou vendo minha história." O coração de Ana disparou. A conexão se estabeleceu. Era aquilo que ela desejava, fazendo com que outras mulheres se vissem na sua arte, na sua dor, na sua luta. Mas logo o clima começou a mudar. Um comentário cortante surgiu de um canto da sala. "Mas o que há de tão especial nisso? É apenas um bordado?" As palavras duras de um homem ecoaram e Ana sentiu como se a terra fosse tragada debaixo de seus pés. O murmúrio anterior desapareceu, restando um silêncio pesado, como uma nuvem escura prestes a se romper. Ana olhou para Maria, que lhe devolveu um olhar de apoio, mas a incerteza pairava no ar. Como se reagiriam as outras mulheres a esse desprezo? Está diante de um divisor de águas e a necessidade de acolher e transformar esse momento se impôs. Seria esta a reação que tanto temia? A frustração começava a se misturar com uma faísca de determinação.
Ana precisava se lembrar do motivo que a trouxe até ali. O que ela queria que sua arte provocasse? Ela não poderia deixar que um comentário arruinasse tudo. Afinal, havia mais ali do que um simples bordado. Havia resiliência, havia vida. Seus olhos percorreram a galeria, em busca da força. Como enfrentar essa verdade a partir de agora? O que mais deveria revelar? A resposta estava a um passo adiante. O momento de transformação estava por vir, e Ana sentia que, seja qual fosse o desfecho, ela definitivamente não estaria sozinha. Ana respirou fundo, sentindo a turbulência de emoções se afunilarem em seu peito. Era tempo de se fortalecer com a vulnerabilidade e transformar a crítica e a dor em algo significativo. Ela ergueu a cabeça e, em meio àquele silêncio carregado, decidiu se permitir ser autêntica. Esse bordado não é só uma peça de arte, começou ela, com a voz firme. É a nossa história. É sobre as lágrimas que derramamos, as lutas que enfrentamos e a força que construímos juntas. Ela viu alguns rostos ao redor dela se iluminarem e uma mulher com um olhar emocionado se aproximou, dizendo: "É verdade, essa arte representa o que muitas de nós vivemos." A coragem de Ana começou a ecoar na sala. Ups! O bordado que antes parecia mero tecido, agora simbolizava um laço de união. Aquelas palavras acenderam o ambiente. Gradualmente, mais mulheres se uniram, contando suas próprias experiências. Ana percebeu que seu trabalho era um catalisador para a cura. Elas compartilhavam suas histórias, carregadas de fragilidade, mas também de resiliência. O homem que havia criticado se calou, talvez tocado pela atmosfera de empatia que começou a surgir. Ana sentiu que o medo a deixava e que ela não era mais apenas uma artista em busca de validação, mas uma porta-voz de muitas vozes que estavam silenciadas. Experimentando um impulso profundo, Ana se virou para sua mãe, que também tinha lágrimas nos olhos. "Mãe, você não está sozinha nesta jornada. Eu quero que saibam que nossas lutas nos tornam mais fortes, mais autênticas." Cada palavra que saía de sua boca parecia amarrada em sentimentos genuínos, uma corrente de amor e aceitação. Maria, emocionada, deu um passo à frente, segurando a mão da filha. "Minha filha tem razão. Não importa se os outros não entendem. O que importa é a verdade que trazemos dentro de nós." A força delas era palpável, e com isso o ambiente começou a se transformar. As mulheres começaram a se abraçar, um gesto de solidariedade que transcendeu as palavras. Ana olhou ao redor, percebendo que havia tecido uma rede mais forte que qualquer crítica ou insegurança. O bordado, que parecia tão simples, agora retratava uma tapeçaria de comunidades entrelaçadas, contando a história de cada mulher que ali estava. A exposição passou de um desafio a uma celebração, um reencontro com suas essências mais profundas. As expectativas que Ana tinha de fracasso ganharam um novo significado. Ela entendeu que a vulnerabilidade era uma força, não uma fraqueza. Ao abrir seu coração, ela havia permitido outras mulheres também se abrirem. O medo perdido na empatia compartilhada se transformou em celebração e transformação. Os comentários que inicialmente soaram negativos agora eram eclipsados por sorrisos e abraços. Ana viu que, ao invés de se preocupar com as críticas, ela estava promovendo um movimento. As pessoas se tornaram um espelho, refletindo sua luta e vitória, como os fios de um bordado. Ao final da exposição, Ana estava transbordando de gratidão e alegria. Ela refletia sobre como aquele dia tinha virado não apenas o Dia das Mães, mas o dia de falar a verdade. E ao olhar para a mãe, que agora estava em paz e iluminada com um novo brilho, Ana sentiu que todas as suas inseguranças e medos valiam a pena. Elas tinham se reinventado no amor, e isso realmente era a maior fortuna de todas. "Vamos para casa, mãe. Juntas, sempre", disse Ana, sentindo que um novo capítulo estava apenas começando. E assim, o amor redentor entre mãe e filha não apenas transformou suas vidas, mas também inspirou muitas ao redor. Neste Dia das Mães, não foi apenas a história de uma, mas a história de todas nós que finalmente encontrou seu espaço para brilhar. E você? Não perca a oportunidade de ser parte dessa história vibrante. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa energia positiva.
Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio e celebrar outras vozes com a gente.